Olá para você! Está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje é mulher e saúde, lipedema. Não tem cura, mas tem controle. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres inteligentes, competentes e super saudáveis. Aqui comigo, a doutora Larissa Carvalho, médica que escolheu não apenas tratar, mas prevenir doenças e transformar vidas. Com pós-graduação em nutrologia, obesidade e sarcopenia, medicina do esporte e medicina da longevidade, ela descobriu que o corpo humano é pura química e que a verdadeira medicina está em prevenir, cuidar e promover uma vida não somente longa, mas também com qualidade. Muito bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada pelo convite, Michele. Feliz em poder participar desse bate-papo, falar de um tema tão importante, né, que é causa de muita dor em muitas mulheres e pouco comentado, né? Então, com certeza, vai ser bastante enriquecedor. Eu já estou aqui cheia de curiosidade, querendo saber muito, que tem se falado bastante, né? Então, vamos trazer aí várias elucidações para essas mulheres que estão nos assistindo aqui hoje. E completando o nosso time, ela, Samily Fonseca, é jornalista, bacharel em Ciências Sociais e pós-graduada em Administração. Viveu por 10 anos em Londres, onde fez MBA pela Westminster University. Foi apresentadora e produtora da Rádio Metrópole e atualmente está à frente de 2 programas aqui na TV Alba, Bahia da Gente e Momento do Esporte. Também é autora, roteirista, editora e diretora do documentário O Jardim de Jorge Amado, que possui a participação de grandes nomes aqui da Bahia, gente, como Mãe Estela de Oxóssi, Mário Cravo, Tati Moreno, entre outros. Muito bem-vinda, Samily Fonseca, que eu chamo carinhosamente de Samilefa. Agora numa posição diferente, ótimo, geralmente né? você está entrevistando, hoje vai ser entrevistada. Pois é, obrigada pelo convite. E não é fácil, né, assumir as próprias dores, os próprios problemas, né, de saúde pessoal e que a gente enfrenta, né? Mas eu acho que é importante também a gente assumir para ajudar o outro também a se cuidar. Então, acho Aproveito que já agradecendo, né? Porque nem todo mundo às vezes quer se expor assim, né, gente? Mas aí com o objetivo de compartilhar e ajudar outras pessoas, você está aqui no nosso programa hoje. Samily também, que já apresentou aqui, vocês lembram, o Ponto a Ponto Mulher, quando eu precisei, tá? E agora estava assim, ai, meu Deus, ser entrevistada. É isso mesmo, Brasil. Gente, olha só, você já sabe ou já ouviu falar em lipedema? De acordo com o portal Fábio Kamamoto, o lipedema é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo desordenado de gordura em áreas específicas do corpo, como coxas, quadris, bumbuns, panturrilha e braços. Também é conhecida como a síndrome da gordura dolorosa. Essa patologia acomete milhões de mulheres em todo o mundo, sendo cerca de 11% da população feminina. É caracterizada por ser bilateral, com excesso simétrico de tecido gorduroso, principalmente nas pernas e tornozelos, combinado com uma tendência de edema, de inchaço, que pode piorar ao longo do dia. Doutora Larissa, devido a algumas características, dessa patologia, frequentemente o lipedema ele é confundido ou com celulite, ou com gordura localizada, ou com obesidade. O que fazer para ter um diagnóstico correto, e fechar não, que esta mulher tem é lipedema? Perfeito, interessante quando você fala sobre a prevalência, 11% das mulheres. Na verdade, é uma doença muito pouco notificada, muito pouco diagnosticada. Muitas mulheres têm o lipedema e não sabem que tem, até porque a gente tem essa falsa ideia de que o lipedema está necessariamente associado à obesidade, e não. O lipedema é uma doença que tem várias causas, não existe uma causa única, primária, mas ela é multifatorial e tem como base um processo de desequilíbrio hormonal. A gente tem um padrão de distribuição de gordura assimétrico, com predileção principalmente nos membros inferiores e que está muito associado a um processo de desequilíbrio hormonal e inflamação no nosso corpo. É um corpo que funciona de uma forma que talvez não deveria funcionar. Existe uma confusão muito grande com relação ao diagnóstico. Muitas pacientes, a gente estava até conversando, confundem
confundem com linfedema, né? Porque o linfedema é quando as pessoas têm um acúmulo apenas de líquido nas pernas, tem muito mais um componente até de origem vascular. E já o lipedema, ele é um padrão de distribuição de gordura de forma assimétrica. Então, o diagnóstico ele é clínico, precisa de uma avaliação médica, mas o que eu posso dizer, é uma condição que não tem cura, mas tem controle. E o quanto antes a gente intervém nesse processo, a gente consegue contribuir para retardar uma progressão, impacta muito na questão da autoestima, na qualidade de vida da mulher. E normalmente os primeiros sinais, eles surgem na fase da puberdade. Quando a gente começa a aflorar esses hormônios sexuais, tem muito uma correlação com os níveis de estrogênio. Então, na fase da puberdade, da adolescência, começar a prestar atenção nessa assimetria no depósito da gordura já é um sinal de alerta, porque lá na frente isso pode progredir. Eu acho interessante a gente frisar aqui que sempre fica associado como se fossem pessoas obesas. E não é. E aí, Samília é um exemplo disso, né? É uma mulher que a gente olha, é magra e tem esse tipo de patologia. Então, é bom deixar bem claro, não é só pessoas que estão acima do peso. Não. De fato, é um mau funcionamento do corpo na distribuição da gordura. Não necessariamente um excesso de peso como um todo, mas uma assimetria na distribuição. Mulheres magras podem ter lipedema. Muitas vezes a gente vê até com os membros superiores mais finos e quando começa a ganhar um pouquinho de peso, sempre quadril e as pernas. É aquela que a gente chama assim, uma falsa magra, né? Começa a ganhar peso mais no membro inferior e muitas vezes a gente vê até um padrão, né, estético que muitas pessoas acham até bonito. Agora, a gente tem que chamar a atenção que isso reflete, inclusive, probabilidade de doenças futuras. Sim. Então, a gente tem que entender o lipedema como, de fato, uma condição que precisa de tratamento, porque ele, inclusive, é um sinal de alerta para um processo inflamatório progressivo no nosso corpo, que é base para muitas outras doenças lá na frente. Então, precisa ser tratado quanto antes. Perfeito. Gente, olha só, segundo o portal do Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular, o IAVC, os sintomas da lipedema são dor, sensibilidade, sensação de peso, pressão ou queimação e fadiga nas pernas, rigidez nas articulações, tendência a desenvolver hematomas com facilidade e alterações emocionais como ansiedade e baixa autoestima. Aí, Sam, eu queria perguntar para você, né? Como foi? Você sentiu algum desses sintomas? Como foi que você chegou a esse diagnóstico de lipedema? Eu lembro que você conversava comigo, como é que começou essa relação? Eu nunca correlacionava ao lipedema, né? Isso já tem algum tempo. Mas eu sempre, desde a adolescência, né? Eu sempre fiz atividade física, eu faço balé desde os 4 anos de idade, sempre fiz outras atividades. E na adolescência, principalmente, eu comecei a sentir já aquela... É estranho, eu tinha colegas minhas de balé que já até formavam, né, a estrutura muscular da perna, tudo bonitinho, e a minha ainda não, era flácida, é porque você puxou a sua mãe, é porque você puxou a sua avó, é porque você tem aquele outro tipo de corpo, a falsa magra. Então, mas eu comecei alguns movimentos já que são relativos à atividade física, como balé, por exemplo, de levantar pernas, eu já sentia um peso. Você já teve dificuldade para fazer? Muito, em movimentações e, claro, a autoestima, né? Cada vez mais as roupas se tornando mais longas, perna, andando de biquíni na praia, eu sempre botava a canga e até o mar voltava a canga de novo. E ficava me questionando, meu Deus do céu, como é que eu não fortaleço, eu tenho uma alimentação boa, balanceada. E começou, aí com o passar dos anos, cada vez mais, comecei a sentir dores nas pernas, é como se a sensação atualmente é como se fosse peso de 5 quilos amarrado em cada Essa perna. época aí do balé era a época da puberdade, da adolescência, que foi quando desencadeou mesmo, as dores principalmente. E aí eu ia para o médico, desde os 17 anos eu faço aquele esclero, né? Para vasos, varizes, para tentar. Então com 17 anos já tinha vasos, eu já cuidava da alimentação, toda predestinada a, poxa, por que minha perna... E nenhum médico conseguia fechar o diagnóstico? Não. Então, não quando você começou a sentir isso. os sintomas, até você conseguir fechar, era porque foram quantos anos? Eu escutava muito isso. Médicos falando, é porque você tem que malhar mais. Você é uma falsa magra, seu biotipo. Ou então é só celulite mesmo. Então eu comecei a fazer... fase da adolescência, você só vou fechar o diagnóstico na vida adulta já? Na vida adulta tem só... Praticamente foi fechado o diagnóstico, literalmente, ano passado, com o meu médico, angiologista, Dr. Almiro.
Mas na Covid eu tive espasmos musculares. Eu literalmente via meu músculo saltando assim. Quando você teve Covid? Covid, principalmente. E um pouco antes, uma fisioterapeuta que passou a se especializar mais, ela lê muito artigo, muito inteligente ela, Sami, eu estou vendo um artigo aqui que o Dr. Nakamoto tinha publicado, ainda não tinha saído o CID do lipedema. O Brasil ainda não reconhecia o lipedema como doença, salvo engano, acho que só foi em 2022. E aí ela começou a fazer as drenagens que são específicas, né, doutora, para a área da perna. Sim. E aí eu comecei, você precisa de um outro diagnóstico, de um outro especialista, porque eu acho que você tem lipedema. Então eu fiquei desesperada, porque eu comecei a ver que lipedema não tem cura, tem tratamento o resto da vida. Aí piorou a autoestima, a bagunça, porque eu comecei, há mais de 5 anos eu estou tentando, eu vou para um angiologista, isso é besteira, você está trocando lipedema com linfedema. E eu começava a me munir de artigos lindos sobre isso, e ninguém aqui na Bahia ainda... Sabe o que eu estou me lembrando? Eu tenho uma irmã parte de pai e eu estava na casa dela e ela relatando as mesmas coisas que você relatava. E eu lembro que a Samir falava, leva pro seu programa, bora fazer um programa falando sobre lipedema e tal. E aí quando minha irmã falando, e minha irmã, ela é obesa, ela tinha feito bariátrica e tal, e eu falei assim, você tem a mesma coisa que Samir tem. Veja isso, lembra? E ela fechou o diagnóstico que não é a obesidade, ela tem lipedema. A medicina ela vem passando por uma fase de transição, né? Durante muito tempo se valorizou muito o contexto das doenças, né? Tratar uma doença propriamente instalada. E a medicina ela vem mudando, valorizando, vamos dizer assim, a qualidade de vida, a saúde como prevenção. Então, o olhar tem mudado. E o lipedema, ela é uma condição nova, né? Que veio como se tornar de fato uma patologia, né, de uma forma muito recente, porque a gente começou a olhar de fato para a condição de como é que o corpo ele está programado para evoluir até outras doenças propriamente se instalarem lá na frente. E nessa condição da gente entender um funcionamento metabólico ainda nesse processo de caminhar de vida, e a gente começou, olha, existem alterações aqui também. A gente não precisa entender que cuidar da saúde é só no fim da vida quando as doenças estão instaladas. Existem indícios, né, de alterações que começam a aparecer no corpo de forma mais cedo, mais precoce. Então a gente está começando a valorizar essa medicina, essa qualidade de vida, essa prevenção. Se antecipar. Então, o lipedema é uma condição que, nesse momento, como você tem um diagnóstico, não é uma doença que propriamente põe a tua vida em risco, mas é um sinal de um erro metabólico que lá na frente, se não for cuidado, pode se expressar em outras doenças. Então, a gente tem começado a entender o cuidado da saúde com outro olhar. Perfeito. A gente vai falar ainda sobre tratamentos, como é que funciona, vamos mostrar os tipos que tem de lipedema, mas, doutora, ela tocou num ponto que eu acho super interessante. Não é só fisicamente que a mulher é acometida, é também o psicológico. Eu não boto mais uma roupa que mostre... Então, tem que tratar esses dois lados também, né? E olha como é interessante, né? Você sempre teve uma vida muito ativa e interessante o quanto gera um sentimento de frustração, né? Você olhava as suas amigas e, poxa, elas fazem a mesma coisa que eu faço e conseguem ter uma rigidez muscular bacana e eu não consigo desenvolver. Me mantenho flácida, a sensação de peso e edema aumentando. Então, eu costumo dizer, as pessoas que falam assim, o básico funciona, não necessariamente. Depende de cada metabolismo. Né? Uma paciente que tem uma predisposição ao lipedema tem um funcionamento diferente. O mesmo hormônio, o lipedema está muito associado ao estrogênio. Então, existe um componente hereditário e genético bastante importante nesse processo, porque o mesmo hormônio vai ter um comportamento em mim diferente no dela. Depende de uma programação genética, receptores diferentes. Então, o estrogênio em mulheres com lipedema, ele tende a atuar, existe um desequilíbrio de alguns receptores, onde, de fato, ele atua estimulando o depósito de gordura. É diferente do que em outras mulheres, então a gente precisa aprender a respeitar o metabolismo de cada um. Perfeito. No seu caso, fazer atividade física apenas não é o suficiente, precisa de uma correção metabólica. Agora, o estilo de vida, de fato, é super importante como tratamento, mas às vezes entrar com antioxidantes, entender a flora intestinal como tá, porque a gente sabe que todo paciente que tem lipedema, muito provavelmente vai ter alteração e desequilíbrio de flora. Como o intestino ele está envolvido em tudo, né, doutora? Muito, até porque o próprio intestino também faz parte do equilíbrio do estrogênio. Então, a gente tem que entender que o corpo humano ele é uma máquina completamente conectada. Então, uma única substância vai atuar em vários sistemas e quando essa substância está desequilibrada, ela vai desequilibrar outros. Uma reação em cadeia. Exatamente. Então, no caso dela, só fazer atividade física
não é o suficiente, precisa de uma indução e uma correção desse equilíbrio hormonal e químico interno. E aqui eu me coloco na condição de dizer assim, eu sou uma pessoa também com lipedema, né? Apesar de hoje ter uma qualidade de vida, se pratico atividade física, faço musculação e ganhar músculo, massa muscular não é só estética, literalmente fortalecer a massa muscular, a gente induz um funcionamento orgânico diferente no nosso corpo. Então, ter uma composição corporal com menos gordura e mais massa muscular, verdadeiramente é ter um corpo mais saudável. Tudo depende do caminho como a gente constrói. E a gente vai querer saber esse caminho, mas daqui a pouco, no próximo bloco, porque agora a gente já estourou o nosso tempo. Eu sei que o assunto está maravilhoso, o intervalo vai ser rapidinho, eu prometo, não saia daí não. Ponto a ponto, mulher, volta já já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema lipedema, não tem cura, mas tem controle. E a gente foi para o intervalo e falava dessa questão hormonal, né? Eu vou trazer um dado aqui para vocês, que já foi falado aqui no programa, que é o seguinte, esse dado lá no portal do Fábio Kamamoto, e diz o seguinte, estudos indicam que o estrógeno ou estrogênio é um do fator de contribuição para o desenvolvimento do lipedema. Por isso, momentos específicos da vida da mulher, como puberdade, gestação, o uso de anticoncepcionais, tratamentos para engravidar e menopausa tendem a ser gatilhos. Aí casa muito com o que o Sam falou, que foi na época que ela começou a perceber os sintomas. E a doutora Larissa falava a questão de os hormônios que existem. Então, existe um caminho, a gente resolvendo essa questão hormonal, colocando o corpo no eixo. É possível uma mulher que tem lipedema, ela tornear a musculatura da perna, por exemplo? É possível, sim. E o quanto antes a gente intervém no processo, maior a chance desse resultado satisfatório. Por isso que eu falei que é importante já prestar atenção nos sinais, né? Mesmo a mulher com biotipo mais magro, ela já pode estar tendo indícios de um lipedema e o quanto antes a gente intervir, melhor. O tratamento se baseia não só na mudança de estilo de vida, mas no equilíbrio hormonal. O estrogênio, né, ele tem um fator muito importante e o que é interessante? O corpo, eu costumo dizer que quando ele está num processo metabólico de adoecimento, ele se esforça para se manter adoecido. Mas o corpo, quando a gente começa a reestruturar o funcionamento para um caminho mais saudável, parece que ele gosta e ajuda a gente. O contrário também, graças a Deus, né, gente? Porque se fosse só ladeira abaixo... Começar o processo. Então, assim, quando a gente tem um tecido, né, adiposo, que a gente está com peso, né, um pouquinho de gordura mais acumulado, o próprio tecido de gordura aumenta a expressão do estrogênio. Então, quando você começa a ganhar peso, não tem uma alimentação bacana, não está malhando, não desenvolve músculo, todo o ambiente que você está construindo corrobora para um lipedema desenvolver e progredir. Então, um estilo de vida mais saudável, ter os hormônios equilibrados, ganhar massa muscular, faz parte do processo. E esse peso? Pode fazer pergunta? Fica claro, pode. E esse peso da perna, por exemplo, tem a ver o quê? Com a circulação? O que acontece? Tem correlação com o processo de edema, sim, né? Mas quando você tem um corpo mais inflamado, a sensopercepção de dor e de desconforto também é maior. Então, existe, às vezes, um único desequilíbrio, ele é causa de várias outras questões. Tanto que quando você estava logo no início, você trouxe um dado interessante da questão do lipedema, muito associado à obesidade, mas também questões de ansiedade, né? Então, quando a gente tem um perfil metabólico de um lipedema que tem um ambiente desorganizado, você pensa, provavelmente tem um intestino inflamado, provavelmente tem comprometimento de serotonina cerebral. Isso faz a gente ser mais ansioso, ter um sono de uma qualidade não tão bacana, a gente tem uma percepção de dor maior para as coisas, então é muito mais um desajuste de vários sistemas. Até a parte nervosa e sensopercepção também interfere. E aí o edema na perna dá uma sensopercepção de maior desconforto. Já chegaram a falar que eu tinha fragilidade capilar. E de fato, tem mas também. não, você fica roxo assim, é porque tudo que toca fica roxo, né? Sim. Não se preocupe, é fragilidade E é uma capilar. característica do lipedema. É que como também está tudo muito novo, né, digamos assim, a descoberta é nova para medicina, que geralmente são estudos de anos, aí está ainda se ajustando e a tendência é, como não tem muito conhecimento, é que nem fala assim, é virose. O que você tem aí é virose. Quando não fecha diagnóstico, é virose. Mas então você tinha uma virose nas pernas. Nossa. Mas você se sente só, entendeu? Você sente muito só, porque você fica procurando, até mesmo na família, vai procurando. Não, você está criando coisa, a celulite. E fechar diagnóstico é uma segurança.
né? Nem sempre é o bom, mas cria-se um caminho de tratamento. Exatamente. Era meu sonho, era isso, encontrar alguém. Quando, de fato, veio a fisioterapeuta, né, que é especializada em várias, e ela começava a fazer, de fato, essa drenagem específica há 6 anos. Você tem ideia, não se falava nisso há 6 anos. Sim. Eu já faço. E o angiologista, de fato, fez, ele amigo meu, fez, você tem lipedema. Aí eu fiquei arrasada, mas eu concluí, eu digo, agora eu tenho que achar. Mas olha, né? não fica tão arrasada não, Não, porque é muito então tá. mais comum do que você imagina, porque a gente fala muito pouco e a gente diagnostica muito pouco. A mulher em si, ela tem uma predisposição muito maior, né, do que o homem a esse processo, mas... E a gente tem uma falsa ideia, né, a questão da obesidade com lipedema. Mulheres magras têm lipedema também, então é muito mais comum, não é uma dor só sua, não. E assim, vou te dar parabéns, porque é muita coragem você vir, né, tomar essa posição de falar sobre a sua situação, porque muitas mulheres têm vergonha de falar sobre isso, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente traz a nossa história, né, para ajudar a inspirar outras pessoas. Eu achei os 11% bastante. Muito baixo. E ainda é subnotificado, ou seja, são muito mais mulheres ainda. Muito. Gente, olha só, de acordo com o portal Fluxo Clínica de Cirurgia Vascular, o lipedema pode apresentar-se de 5 tipos. Vamos conferir aqui a imagem. Aqui, olha só, tipo 1. É o acúmulo desproporcional de gordura ali naquela região das nádegas. O tipo 2 é o acúmulo desproporcional de gordura nas nádegas, quadril e coxa, que é um quadril só que a pessoa tem, não são 2. Tipo 3 é um acúmulo desproporcional de gordura nas nádegas, quadril, coxas e panturrilha. Tipo 4, na parte superior nos braços. E o tipo 5, nas panturrilhas. E aí ele traz o seguinte também, que o lipedema ele é graduado, a lipedema, né, a doença, em estágios evolutivos, por aspectos clínicos, e da seguinte forma. O estágio 1 é o início do acúmulo de gordura nas pernas e quadris, geralmente associada a inchaço, dor. No entanto, a pele da região acometida é fina e plana. No estágio 2, o progresso do acúmulo de gordura com a formação de protuberâncias e ressaltos da pele, associado aí ao aumento da dor, e pode haver lipomas. O que seria lipomas? É justamente esse acúmulo de gordura localizado, fibrosado. Mais duro, isso. Né? Sim, vamos lá. Eu chamava de nódulo, tá? Nódulos, No estágio 3, é o avanço da doença com acúmulo de gordura extrema. Às vezes a gordura é pendente, né? Dor intensa e dificuldade para mover as pernas. E pode também haver problemas circulatórios. Quando é a hora de buscar uma ajuda de um profissional, doutora Larissa? O quanto antes. É interessante, o tipo 4, por exemplo, ele pode estar associado a outros. Então, assim, a mulher pode ter no braço, mas pode ter nas pernas também. Caso, eu tenho o 3 e o 4. Normalmente o 3 com 4 ou 2 com 4 normalmente está mais associado. E o que é interessante a gente falar é que o diagnóstico se confunde do lipedema com o linfedema. Você vê que não existe um acometimento nos pés e nas mãos. O linfedema, normalmente o edema é gravitacional e os pés incham no final do dia, nas mãos. E o lipedema não, porque não é... É como se houvesse uns torniquetes. Perfeito, porque é a gordura mesmo. Né? Então, o que acontece... Não é líquido. Não é líquido. O que acontece é que com a evolução do lipedema, você tem um comprometimento também com uma evolução para acúmulo de líquido. Aí a gravidade vai se acentuando. Por isso que a drenagem acaba contribuindo bastante para o processo. Ajuda muito, inclusive na melhora da dor também. Porque a grande questão é que a gente está acostumado com a imagem da obesidade. Sim. Né? Mas o lipedema, ele... Muitas vezes essa falsa magra, né, que a gente tem um estereótipo bonito, né, magrinha em cima, com quadril largo embaixo. Que é o estereótipo da brasileira. Isso, mas é acúmulo de gordura. A gente já precisa acender um alerta, que agora não está incomodando, mas lá na frente isso vai progredir, porque é uma doença de evolução. Perfeito. Como diz o nosso tema aqui no programa, lipedema não tem cura, mas tem controle. Então, de acordo com o portal Visão Hospitalar, existem tratamentos para lipedema que incluem medidas conservadoras, como terapia de compressão, drenagem linfática e manual, e mudanças no estilo de vida. Em alguns casos mais severos, procedimentos cirúrgicos, como a lipoaspiração específica para lipedema, podem ser recomendadas para remover o tecido adiposo anormal. Aí eu queria saber, vou perguntar primeiro de Samília e depois eu venho com a parte de especialista e técnica. Você chegou a fazer algum desses tratamentos? Eu faço da alimentação, né? E faço a drenagem.
E já cheguei a tentar na Kamamoto, inclusive, a consulta com ele, que seria marcado só para 2026. Porque é muito para ver se o caso seria cirúrgico ou não. Mas eu tento tratar já de todas as maneiras. Não faço a reposição, não conhecia essa reposição. Eu já tinha lido em artigo do estrogênio, nunca fiz. Né? Ainda não consegui fazer, mas tento controlar de todas as maneiras. Aí agora eu venho, doutora Larissa. Para quem é recomendado um tratamento mais severo, como uma cirurgia, e quais são os tratamentos que você acha que é eficaz para tratar lipedema? Bastante importante a gente falar sobre o tratamento cirúrgico, porque algumas pessoas recorrem a ele como uma cura para o lipedema e acaba gerando também um sentimento de frustração. Por quê? Porque o aspecto da celulite muitas vezes continua, a flacidez ela continua, porque a parte metabólica não foi corrigida. Então, a depender do nível e da gravidade, a gente pode recorrer sim à parte cirúrgica, mas não é a resolução do problema. Né? Existe uma alteração metabólica, um processo inflamatório de desequilíbrio hormonal também. Essa parte é imprescindível ser corrigida. E como que a gente restabelece esse bom funcionamento do nosso corpo? A partir dos bons hábitos, então uma alimentação mais antioxidante, mais anti-inflamatória, retirando produtos industrializados, né? Cuidando do sono, que também é um pilar extremamente importante da... Muitas vezes negligenciado, exatamente. Né? Diminuindo o estresse, né? Isso é importante também. Essa parte é quase que impossível, mas a gente consegue. A gente se esforça. Atividade física, e aí é importante pontuar que as pessoas às vezes acham que emagrecer é fazer aeróbico. Gente, vai para musculação, bota esse músculo para desenvolver e crescer. Isso melhora muito o processo inflamatório dentro do nosso corpo. E quando necessário, o reajuste hormonal. Tem momentos e situações que é imprescindível a correção. Quando a gente fala do papel importante do estrogênio no desenvolvimento do lipedema, a gente tem que lembrar que não só a quantidade de estrogênio, mas a gente tem que lembrar da relação do estrogênio com outros hormônios, assim a testosterona. Muitas vezes ela também é necessária no processo, até para que o corpo comece a desenvolver massa muscular. Né? É trazer um bom funcionamento, tentar trazer um equilíbrio. Né? Tudo tem sua quantidade adequada para funcionar. Inclusive, a maioria dos médicos cirurgiões que eu já consultei, inclusive, eles passam primeiro, você tem que passar por o nutricionista, o automolecular, para poder balancear toda a sua alimentação, fazer esse processo desinflamatório. Perfeito. Porque, inclusive, eles deixam bem claro, o próprio Kamamoto, ele fala, não adianta, a gente vai fazer cirurgia, vai melhorar e depois volta. Paula Oliveira é um grande exemplo. Por exemplo, ela tem lipedema. Ela já fez cirurgia de lipoaspiração. Né? A Yasmin Brunet também fez, assumiu. Nesse período todo de tratamento, Samir, o que mais você mudou assim no seu estilo de vida? Alimentação. Tirei muita coisa. Eu já não comia muito por não gostar, mas eu tirei muito embutidos da minha alimentação. Tipo, chouriça, linguiça, presunto, essas coisas. Muito doces, muitas coisas inflamatórias. Eu procurei restringir ao máximo, refrigerantes. Mas, infelizmente, é aquela coisa, né? É meio frustrante ainda. Eu digo, meu Deus, faço tanto, ainda sinto dor. E como a gente trabalha, né, como jornalista, como repórter, muitas vezes fica muito tempo em pé. Geralmente, ao final do dia, eu sinto dores, né? Dores, o peso na perna aumenta. E o consumo de água. Eu tento me disciplinar, mas eu ainda bebo muito pouca água. Vamos lá, consumo de água. Extremamente importante. Talvez o que falte para ela ainda é esse reajuste hormonal. Reajuste hormonal. Entender que é como se o corpo estivesse programado para depositar gordura. Entende? Então, desligar essa programação. Perfeito, é mudar o funcionamento. Tem botão, não? Não, botão não, mas a gente consegue fazer um plano de tratamento bem bacana, com resultados ótimos. Só é importante falar sobre a questão cirúrgica. Entenda, a gente vai e faz a lipoaspiração, então tira as células de gordura daquela região, mas o corpo continua com o direcionamento para depositar a gordura, porque a gente não corrigiu a parte metabólica. Aí o que acontece? A gente começa a depositar gordura em outros locais e às vezes acontece acúmulo de gordura em região visceral, que é uma gordura dentro dos nossos órgãos extremamente inflamatória e desencadeia a propensão para outras doenças. Então, não dá para fugir. Corrige o metabolismo. Então, a gente pode fechar aqui esse bloco dizendo o seguinte, é uma doença que ela pode não se agravar para algo assim que leve à morte, porém, ela pode ter uma predisposição para outras graves. Para outras, exatamente. Por isso que é importante o quanto antes a gente iniciar, observar os sinais.
É muito bacana quando você trouxe a questão da flacidez, sabe, assim, é muito presente. É um padrão de facilidade de depósito de gordura em região localizada, dificuldade de enrijecimento de massa muscular, existe um desequilíbrio metabólico. E aí você já fica alerta. Você, mulher que está assistindo, homem também, porque é menor incidência, mas homem também pode ter lipedema. Percebeu um desses sintomas, não demora não, gente. Corre para buscar um especialista, né? E se tratar o quanto antes. Para aí não tem cura, mas tem controle e tem vida saudável dentro desse controle. Perfeito. E peraí que a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas no próximo bloco. Não saia daí não. Ponto a Ponto Mulher volta já já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema lipedema, não tem cura, mas tem controle. Fomos para o intervalo, falamos aqui da questão do homem, de ser menor incidência, mas que também acomete homens. E aí aqui no estúdio criou-se uma dúvida entre os homens cinegrafistas, repórteres cinematográficos que estão aqui, querem saber mais sobre o assunto. Como é o lipedema no homem, doutora? Então, o lipedema no homem, a gente sabe que tem muito uma correlação também com desequilíbrio hormonal. Então, pacientes que são cirróticos, que têm um estímulo maior ao estrogênio, eles tendem a ter o lipedema. E os homens que não têm esse hiperestímulo estrogênico, mas têm uma testosterona mais baixa, também podem ter, né? Lógico que o padrão de distribuição não é tão evidente, né, assimétrico em membros inferiores como na mulher, mas a gente percebe uma tendência a acúmulo de gordura também nessa região. Não é tão comum, de fato, na mulher é muito mais evidente. Perfeito. Olha só, sempre quando o assunto aqui no programa é saúde, a gente bate na mesma tecla, que é a importância da atividade física regular. A gente não tem para onde correr. Então, a nossa equipe de jornalismo foi às ruas saber como o povo baiano está aí nessa inclusão da vida fitness na rotina. Vamos conferir. Costuma praticar atividade física e se sim, qual é a atividade que o senhor mais pratica? Futebol, corro, ando de bicicleta. E vem cá, o senhor sabe o bem que isso faz? Por que o senhor pratica essas atividades Eu físicas? sei que é um benefício para a saúde. O cara está cuidando da saúde. O senhor está há quantos anos? Eu tenho 56. E pretende chegar E quem sabe, Deus, eu tô fazendo, mas eu não posso parar. O senhor está fazendo a sua parte. Se eu parar, eu não vou. Aí a minha vida não vai seguir. Rapaz, por quê? Qual é a desculpa? Diga aí, fala a verdade. Não, desculpa não tem não, né? Mas muito trabalho, trabalhando bastante. Entendi. E você sabe que os benefícios da atividade física, né? Sei. Tá falhando então. Com certeza, tô falhando. Você faz o quê? O que é que você mais costuma praticar? Pedalo, corro também, jogo na areia aqui próximo. Faço outras atividades também. Correr, andar de pedalar, jogar uma bola também. O importante é fugir do sedentarismo. Hoje em dia estou praticando mais crossfit, mas já fiz corrida, musculação sempre, que musculação é a base de tudo, né? Então, mesmo você praticando outras atividades, o ideal é você ter musculação como base. Agora, me tira uma dúvida, você como profissional, você costuma pesquisar, os benefícios que essas atividades físicas trazem para o nosso organismo, nosso corpo? Claro, com certeza. Na verdade, todas traz. Qualquer atividade que você faça, caminhada, corrida, qualquer coisa que movimente o seu corpo traz benefício, né? Cardiorrespiratório, tônus muscular. Eu estou entrando na menopausa, né? Climatério, então, perda de massa muscular é muito grande. Só nadar, final de semana assim na praia, Então já é alguma coisa. Já. verdade. Normalmente a gente dá uma olhada no Instagram, né? Que lá a gente acompanha alguns outros influencers da área, né? E aí a gente acaba pegando um pouco mais de experiência através deles, pessoal mais antigo. Olha só, me chamou a atenção aí, homens falando que estão se cuidando, outros saindo pela tangente. Bastante. Um que fala assim, eu corro na praia e faço isso, será que faz mesmo? Nada na praia. Não é? Olha só. Doutora, pode parecer um clichê, mas todo mundo fala disso agora, atividade física, mas é uma realidade. O nosso corpo, ele responde bem. É ter uma vida mais saudável, você colocar atividade física regular na sua rotina? É interessante como hoje, né, nessa nova fase de falar de prevenção de doenças, de qualidade de vida, a gente sabe hoje que a gente não é nossa genética.
Né? Antigamente a gente diz, nossa, meu pai era hipertenso, minha mãe tinha diabetes, necessariamente eu ia ter. Não, na verdade a gente sabe que as nossas escolhas diárias interferem muito na expressão genética. Então realmente a gente pode ter uma predisposição maior de desenvolver essas doenças, mas as nossas escolhas do dia a dia vão interferir muito se a gente vai desenvolver ou não. E a atividade física tem se mostrado cada vez mais um pilar forte na prevenção delas. Me chamou a atenção que uma fez assim, eu sigo quem tá ali no Instagram, que me indicou tal. Sammy, você tem esse hábito de seguir as pessoas no Instagram e você já confia no que tá vendo ali ou tem um... Você malha todo dia, esse final de semana? Você me segue? Não confie, que ele tá gravado. Inspiradora. Mas qual é o risco de, às vezes, você seguir? Acho que é bacana, acho que tem muita gente que estimula essa questão de amigo, um ou outro vez que estimula, mas também tem que ter um pé atrás, que tem umas invenções novas que vira modinha, que não é sempre tão tem várias. saudável. Inclusive, pelo próprio lipedema, né? Há pessoas que falam que apenas com drenagem resolveu o problema. E não tomou Coca-Cola, tomou refrigerante e resolveu o problema. Eu já vi, eu como pesquiso isso há muito tempo, eu estava aqui lembrando que foi na década de 40, que já se falava, em 1940 já se falava de lipedema. Você vê como eu pesquiso, viu, doutora? Da década de 40. Em 2022, que se falava, né, de botar o CID para o lipedema. Então, assim, já há muito fake, muita gente no Instagram falando de determinadas rotinas, nos quais não dá para se espelhar. Paula Oliveira, por exemplo, é uma pessoa que eu sigo, e um dos motivos que me motivaram a segui-la foi esse, que ela tem o lipedema, ela assume que tem, já fez a lipoaspiração. Na época foi uma lipo mais comum, você deve confirmar melhor, né? A lipoaspiração do lipedema é diferente, é mais manual, porque são nódulos, são devagarinho. Então, e voltou tudo. E hoje há uma grande boom na internet em torno dela, né? Porque ela engordou. E uma pessoa etc. que você buscou identificação, porque Exatamente. comunga da mesma situação que você passa, mas uma pessoa que fala com responsabilidade, né? Eu gosto muito também da Paola. Eu acho que tudo que ela coloca muito com critério, né, de como falar, por entender é humana, né? Ela fala... e a influência que ela exerce sobre outras mulheres e outras pessoas. E propagar tratamentos simples frustra ainda mais aquelas que estão buscando ajuda. Bastante, de fato. Sim. Porque como se tirar refrigerante só fosse resolver. Nossa, por que ela conseguiu e eu continuo não conseguindo? Né? Se então, eu fiz exatamente o que ela falou para eu fazer e meu resultado não está aqui. Perfeito. Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais acolhedor, né, e mais responsável com as informações que a gente propaga, porque a gente precisa medir o quanto a gente impacta, sabe? Assim, como um reforço de capacidade, de poder de mudança, de transformação, quanto a gente impacta na vida dessas pessoas. Você falou uma coisa importante em relação ao acolhedor, né? Eu procurava isso, né? Você se sente desamparado. Quando você tem qualquer tipo de doença, que você não se sente amparado, você chega em casa, a família, você está inventando coisa, é coisa de sua cabeça. E essa fisioterapeuta foi a única que me acolheu. E eu queria voltar justamente nesse ponto, que a gente tocou lá no início do programa, falando sobre a questão da parte psicológica. Isso. Aí eu queria buscar em você, como é que foi essa questão psicológica? Você falou que começou a ter vergonha de mostrar as pernas e tal, mas para além disso, como é que isso te tocou mais com essa questão do lipedema, nessa parte, inclusive, do acolhimento ou não da família, de amigos? Como é que foi para você, pessoalmente? A autoestima, ela vai lá embaixo, né? Porque é como eu descrevo muito, acho que outras pessoas de lipedema, parece que são dois corpos, né? Da cintura para cima é uma, me pertence, da cintura para baixo pertence a outra pessoa. Não é, você olha assim, eu não me reconheço, né? Então você tenta se adaptar ao próprio vestiário, né? Você vê que eu sempre uso mais vestidos, mais coisas mais longas, saias mais soltas, calças que marcam menos. E essa parte acolhedora do médico, porque às vezes você vai para um médico, como eu já fui para outros especialistas, não, aí conhecia do lipedema e não conhecia do lipedema. Não, você não tem minimiza nada. a sua situação. Volta para casa, vai malhar mais. Eu já ouvi várias vezes. Você precisa malhar mais, Samily. Como se fosse simples, nossa, aí você né? volta para casa frustrado, né? E é interessante, como eu falei, eu tenho o lipedema, né? Uma condição muito hereditária. Você olha para minha mãe, para minha tia, para minha avó, e elas têm. E eu comecei a apresentar fazia balé mais nova, uma perna mais enrijecida. Aí veio a fase da puberdade, comecei a ter um pouco mais de flacidez. Isso realmente impacta muito. Mas hoje eu consigo tratar com as suplementações, com uma alimentação bacana, uma rotina de atividade física regular.
o reajuste hormonal, metabólico, uma dieta anti-inflamatória. Então, a gente tem sim arsenal e conhecimento hoje para melhorar a qualidade de vida. Em você mesmo. Perfeito. Então, o que você hoje indica para as suas pacientes é algo que na sua própria, seu próprio corpo, sua própria vida, Hoje você eu colocou uso comigo. Perfeito. Então, assim, é possível sim. O que é interessante falar é que a gente precisa respeitar a individualidade de cada paciente. Então, o que eu necessariamente aplico em mim não vai ser o que eu vou aplicar em você. Eu preciso entender a sua individualidade, entender o nível onde esse lipedema está hoje, né? Porque o quanto antes a gente intervém, mais satisfatório é o resultado. Então, assim, respeitar e acolher. E alinhar bem as expectativas para não intensificar ainda mais uma frustração. Por isso que é muito bacana ter o diálogo da verdade, né? E falar sobre o assunto e não trazer, ou como você falou, nossa, é da sua cabeça, não é real. Está me incomodando, eu estou sentindo, eu vejo. Você tem que comprovar que você tem em casa, por exemplo. Minha mãe, você está inventando coisa, a Samília está inventando coisa. Eu, não, minha mãe, aqui os exames. Eu mostrava os artigos, mostrava. E você tem também. E minha outra avó tinha, não, eu não tenho, é celulite, cada idade. Ainda tem uma negação, então sua mãe ainda tinha a mesma coisa, mas negava aquilo que tinha. E como ela corre, então minha mãe, apesar da idade, está com 66 anos, ela corre 10 quilômetros, ela participa de corridas, etc. Então, eu sinto que às vezes ela se queixa da perna. Já eu não aguento correr tanto, eu não corro, porque me incomoda o peso da perna. E ela consegue lidar com isso superando. Ela diz, não, se eu consigo, você também vai conseguir. É só você botar um pouquinho mais de gás aí, botar um suco de frutas gummy nessa coisa. Será que ela também não já tentou outras vezes, não conseguiu e passou por um que processo tem, de aceitação? Porque isso acontece. Gente, estamos chegando no final aqui do programa, mas dá tempo ainda, a gente dá aqui algumas dicas. Eu queria saber, doutora Larissa, o primeiro passo. Identifiquei que eu posso ter lipedema, seria procurar um profissional. Tem alguns exames que já são indicados. É importante que a gente, primeiro, procure o profissional para ele saber direcionar os exames, mas provavelmente vão ser pedidos os exames hormonais, né? A gente tem que lembrar que a gente não é só hormônio, nós temos vitaminas, outros elementos que fazem parte desse processo de saúde também. Alguns exames que avaliam o nível de inflamação também no nosso corpo. E a partir daí traçar o melhor plano de tratamento. A bioimpedância é um exame que a gente faz muito para avaliar o nível de massa muscular do paciente, a composição corporal, porque isso vai direcionar também, né, a necessidade de reposição hormonal ou não. Então, assim, o passo número 1 é procurar um profissional, ter a coragem de pedir ajuda, porque o quanto mais a gente posterga, né, esse pedido de ajuda, mais a gente se distancia do acolhimento e da resolução do problema. Perfeito. Sami, deixa aí uma dica de milhões para aquela mulher que está assistindo e que ela acha que talvez não tenha, está com dificuldade de identificar. O que você diria para ela agora como dica? Mulher, vai e faça isso. Eu acho que o mais importante, né, é prestar atenção aos sinais, né, os primeiros sinais, como a gente falou aqui no decorrer do programa, uma dor, problema de circulação, ter cuidado com a própria alimentação e, claro, procurar especialista. No menor sinal, procurar especialista. Não adianta que não tem receita milagrosa e eu passo isso na própria pele. Doutora, para homens e mulheres, qual é a dica para além do lipedema, para ter uma vida saudável, longa, mas com qualidade? Existem determinados fatores que a gente não pode fugir, né? Assim, a atividade física precisa ser feita, sim. Cuidar da alimentação e escolher os alimentos também é importante. Não vamos tentar procurar um plano B ou C mais fácil, não existe. Se a gente quer ter saúde, quer ter qualidade de vida, prevenir o envelhecimento, a gente precisa entender que são fatores que a gente não pode buscar uma alternativa. Então, é assumir o compromisso e a responsabilidade com o nosso corpo, de fato. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. O programa, assim, foi uma delícia, enriquecedor demais. Obrigado também pela sua disponibilidade, coragem de se abrir com a gente aqui. E, mais uma vez, doutora Larissa, compartilhar todo o seu conhecimento aqui dessa forma gentil, meiga e super competente que você tem. Muito obrigada. Espero tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. Se lipedema. Com outro tema. Priorizar a sua saúde física e mental não é egoísmo. É necessário e fundamental para a sua plena existência. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.